A lista é o Japão, certo? O grupo 9. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui, que é o Marcelo, o João Guilherme e a Ana, certo? Perfeito. Quem estiver teclando, por favor, feche o microfone. Perdão, desculpa. Então, vamos lá. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Somos o grupo que apresentará a respeito da legislação do Japão, mais especificamente quanto à Lei de Proteção de Informações Pessoais, também conhecida como a PPI, publicada originalmente em 2003. O grupo, como já mencionado pelo professor, é composto pela Ana Lívia, por mim, João Esquinelato e pelo Marcelo Pena. Pode passar, por gentileza. Certo. Então, o objetivo dessa lei é a proteção dos direitos e interesses dos indivíduos no Japão, bem como o esclarecimento acerca da utilização adequada das informações pessoais para empresas privadas operando no país. Obviamente que essa lei sofreu alterações ao longo dos anos, né, as quais não serão contempladas nessa apresentação especificamente. Além disso, utilizamos uma tradução não oficial para inglês, que serve apenas como material de referência, onde só a publicação em japonês é tida como a verdadeira. Pode passar. Então, partindo para os principais atores da lei, temos, acima de todos, o Estado, que deve formular as políticas abrangentes e implementações de medidas para garantir o tratamento adequado das informações pessoais no país. E, curiosamente, em momento algum é citado a obrigação do próprio Estado em seguir as regras da PPI. Pode passar. Dando prosseguimento, temos o primeiro-ministro do Japão, que deve elaborar e publicar as políticas base, né, a lei mais abrangente, obviamente, que visa proteger, né, os dados pessoais dos cidadãos japoneses. E também pode, se achar necessário, designar um ministro competente ou uma comissão competente para regular e deliberar acerca da proteção de dados pessoais no país. Deixa eu passar. Esse ministro ou então comissão competente pode, então, dado o poder de recomendar ou ordenar que empresas privadas cessem as violações da PPI e tomem medidas corretivas. Também pode impor penalidades administrativas, como multas e ações judiciais, e também pode delegar autoridades, né, ortogar a governos locais que adaptem justamente essa PPI para as dinâmicas de seus governos locais, né? Mas também é dito na lei que o ministro ou a comissão competente não podem proibir a liberdade de expressão para atividades como jornalismo, pesquisa acadêmica e práticas religiosas e políticas, com o poder do seu cargo. Então, esses governos locais, eles contam com a ajuda de agências administrativas, né, que são entidades incorporadas pelos governos locais e têm a responsabilidade de promover, né, a fiscalização e o cumprimento da PPI dentro desses regimes locais. Pode passar. Por fim, temos, obviamente, as empresas privadas, ou como eles chamam de operadores privados, que são todas aquelas empresas que operam no Japão, que mantêm bases de dados com informações pessoais, né, e que devem seguir, portanto, a PPI sob risco de penalizações, as quais serão comentadas a seguir. Bom, boa noite, pessoal. Dentre os artigos citados, a gente elencou alguns temas que nos chamaram mais atenção. Entre eles, a gente tem a finalidade de uso dos dados, mencionada nos artigos 15 e 16, que definem a coleta e uso de dados pessoais de forma clara e especificada, proibindo, assim, o uso desses dados além do seu propósito especificado, exceto quando houver conhecimento prévio por parte do titular. Como exemplo da importância desses artigos, a gente pode citar as farmácias, né, que elas podem coletar nome e idade do cliente, por exemplo, mas elas não devem ter acesso ao histórico criminal. Pode passar, por favor. Também elencamos os artigos 26 e 27, que tratam sobre a correção e exclusão de dados. No artigo 26, é assegurado o direito dos titulares em solicitar alteração ou exclusão de seus dados que estejam incorretos ou desnecessários. Nesses casos, a entidade responsável deve atender a solicitação com rapidez. Contudo, não são delimitados prazos para isso, o que pode permitir atrasos ou até baixa prioridade no atendimento das solicitações por parte das entidades. Próximo, por favor. Além disso, no artigo 27, é assegurado o direito do titular em solicitar a interrupção ou exclusão de seus dados utilizados de forma indevida. É um pouco diferente do artigo 26, mas complementar.
Contudo, né, na atuação da entidade, caso seja considerada uma atividade onerosa, é possibilitado que outras medidas sejam adotadas para a proteção desses dados sem que o pedido seja necessariamente atendido. Assim, a gente nota que, ao alegar custos elevados, a entidade pode justificar não apenas o atraso no atendimento, mas também justificar o não atendimento integral dessa solicitação. Ou seja, né, a falta de definições claras não apenas sobre os direitos dos titulares, mas também sobre as obrigações das entidades podem abrir uma margem para possíveis abusos. E aí, só para finalizar, né, algumas curiosidades que a gente achou interessante trazer, né, que a gente achou relevante. Uma delas é que no artigo 2, que trata sobre algumas definições, né, de termos usados na PPI, o termo personal information, né, informações pessoais, é tratado como informações sobre indivíduos vivos que possam identificá-los. Então ele usa o termo living individuals, ou seja, após o falecimento, né, em teoria a PPI não garante a proteção dos dados pessoais da pessoa. Especificamente living individuals. Se não for living individual, fica aberta a interpretação. Aí um outro ponto que a gente trouxe também é sobre as disposições penais, né, nos artigos 56 e 57, que, né, tratam as disposições penais previstas na lei. Eles falam que os operadores de negócios que não adotarem, né, as medidas recomendadas ou ordenadas pelo ministro ou a comissão competente podem pegar até 6 meses de cadeia ou pagar uma multa, né, uma multa que tem um limite ali, enquanto que se mentirem ou falsificarem informações, né, nos relatórios que eles entregarem à comissão sobre o uso que eles fazem dos dados pessoais e tal, eles podem pagar uma multa. Apenas isso. Aí, por consequência, né, pode ser financeiramente mais viável para algumas empresas simplesmente falsificarem e, caso sejam pegas, pagam a multa e fica por isso mesmo. É aquela coisa, né? Se a pena de um crime é uma multa, então a lei só existe para os mais pobres. E é isso que a gente tinha para trazer. Foi sobre a PPI do Japão. Muito obrigado, muito interessante. Esse último aspecto que você levantou, Marcelo, eu acho que tem muito a ver com, digamos, o contexto cultural dos países do Japão, né? Porque eu acho que no Japão não passaria, talvez, por uma grande parte das empresas envolvidas, a ideia de mentir só para pagamentos. Como em outros países, talvez passasse pela cabeça, né? O aspecto pessoal, cultural é um pouco diferente, né? É possível, mas tem empresas internacionais que, né, estariam sob jurisdição também. Então... Não, sem dúvida, as empresas internacionais, você tem um ponto, né? É que me veio na cabeça o pessoal fazendo harakiri na Segunda Guerra, sabe? Essa questão, sim. Essa noção de honra do japonês, né? Então, eu acho que uma disposição dessa aqui no Brasil não ia funcionar muito bem. Enfim, muito obrigado pela apresentação, muito legal.